personagens usando poderes que não possuem, outros que somem sem nenhuma explicação e alguns fatos que nunca mais acontecem ao longo de todo o desenho. Esses são apenas alguns erros que eu encontrei em Super Choque. Será que você também percebeu esses erros que eu vou falar aqui? Vamos ver nesse vídeo de hoje. Se você sonha em desenhar perfeitamente os personagens que você imagina, recriar personagens que você gosta, ou quem sabe até um dia ser um desenhista profissional, eu tenho uma ótima dica para você. É o curso Desenhando Animes. Esse curso é oficial do canal Ei Nerd aqui do YouTube e nele você vai desenvolver a sua habilidade, seja no nível mais básico até o nível mais avançado. Se você gosta desse universo das animações e quer trabalhar nesse meio algum dia, ou mesmo só desenhar como um profissional, acesse o link que eu vou deixar na descrição e conheça um pouco mais desse super curso. E crie várias histórias com os desenhos que passam pela sua cabeça. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Mikael e se você reparar bem, todo desenho possui algum erro em alguns episódios. Alguns são erros pequenos, outros erros bem maiores e que são mais perceptíveis para a gente que está assistindo. E mesmo aqueles desenhos que parecem perfeitos também possuem seus errinhos. E um desses desenhos que parecem perfeitos é Super Choque. Olha, é bem difícil da gente encontrar algum erro na produção dos seus episódios. Mas acredite, ele também tem. E isso porque ele é muito bem feito e muito bem produzido. Eu acho que ele foi muito bem trabalhado pelo diretor e é bem difícil a gente encontrar alguma ponta solta nos episódios de Super Choque. Todos são meio que encaixadinhos. Porém, eu tava assistindo Super Choque recentemente e notei erros que eu não tinha percebido antes. Então, se você quer saber quais são esses erros, fica comigo até o final desse vídeo aqui. Comenta também se você já reparou em algum erro de Super Choque e qual é esse erro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí que tem vídeos toda semana sobre os melhores desenhos, aqueles desenhos nostálgicos que passavam na TV e que marcaram nossa infância. Beleza pessoal? Então sem mais enrolação, bora lá! Bom, o primeiro fato que eu trago aqui, que é um fato bem estranho que eu reparei, é que o Super Choque só luta com bandidos normais no primeiro episódio do desenho. Bom, eu não sei se vocês se lembram, mas no primeiro episódio, a primeira cena já mostra o Super Choque enfrentando alguns bandidos normais, que estavam entrando num dos galpões da indústria Alva. E lá mostra o Super Choque enfrentando eles e meio que narrando como ele conseguiu os poderes. É isso basicamente o primeiro episódio. Essa foi moleza. Os primeiros bandidos em que eu bato e eu nem precisei suar. É difícil acreditar que há 2 dias eu era a última pessoa que você chamaria de possível herói. E claro, ele consegue derrotar esses bandidos facilmente, né? Afinal, ele tem poderes e os bandidos não tinham. Eles tinham armas sim, mas o Super Choque, mesmo sem experiência, conseguiu derrotar eles. Mas é estranho, porque eu não lembro dele enfrentar outros bandidos normais em todo o resto do desenho. Vocês se lembram? Tá, claro, eu entendo. Ele é um super-herói e então ele tem que enfrentar super vilões, também com poderes, pro desenho ficar mais legal e tudo mais. Mas assim, o que aconteceu com esses outros bandidos que não conseguiram poderes? Porque pensando bem, não foram todos os bandidos que conseguiram poderes. Eram só os membros de gangues que estavam lá na doca enquanto teve a explosão do Big Bang. Claro, algumas pessoas conseguiram por estar ali ao redor. Mas e os outros bandidos de Dakota? Dakota era uma cidade grande e com certeza tinham muitos bandidos. Como a gente sabia que tinha gangues e tinham pessoas violentas na rua, então é normal ter bandidos também. Mas eu forcei aqui a minha cabeça, tentei buscar na minha memória e não lembrei de um outro episódio em que aparece bandidos sem poder nenhum pro Super Choque enfrentar. Talvez tenha ali o Specs e Trapper, né, que eles não têm poderes, mas eles são super inteligentes e eles desenvolvem armas para combater ali o Super Choque. Tá bom, pode ser eles, mas é uma minoria, não é proporcional aos super vilões com poderes que aparecem no desenho. Então eu não sei se eu considero isso um erro, mas eu acho que o desenho podia explorar um pouco mais esse fato de ter outros tipos de bandidos, não ser só os super vilões assim que o Super Choque enfrenta no dia a dia dele. Mostrar ele enfrentando alguns bandidos normais, algumas gangues, isso daria mais realidade para as histórias do Super Choque e traria ele mais para nossa realidade mesmo, enfrentando pessoas normais sem poderes. Nem que seja só em pequenas partes do episódio, sabe? Mostrar ele prendendo alguns bandidos normais em pequenas partes e depois ele enfrentando outros vilões super
super poderosos mesmo durante o resto do episódio. O segundo fato que eu considero um erro em Super Choque é o relacionamento dele com a Frida. Isso porque nos primeiros episódios ele claramente gosta dela. Inclusive ele dava muito em cima dela, né? Ele até já mandou coraçãozinho enquanto ele tava de Super Choque pra Frida, que foi exatamente lá no primeiro episódio do desenho. Mas depois ele se afastou bastante dela e eles conversavam, continuavam amigos, mas tinham muito pouco contato. Mas isso até que tem uma explicação. Afinal, ele conheceu a Daisy. O Virgil conheceu a Daisy lá no colégio Van Moor, que era aquele colégio para gêmeos que o Super Choque passa, né, e começa a estudar lá durante um episódio. E lá eles se conheceram, começaram a estudar juntos e se tornaram amigos. E ela até vai com o Virgil depois que ele resolve voltar para a escola pública de Dakota, onde ele estudava antes. Então, a partir daí, ela que passa a ser o interesse amoroso do Virgil e não mais a Frida. Só que eu acho estranho, porque no começo, como ele gostava da Frida, não teve esse final, sabe? Não foi concluído a história do Virgil e da Frida. Eu acho que poderia ter aprofundado um pouquinho nesse término de interesse do Virgil em relação à Frida. Isso porque a Frida e a Daisy se tornam melhores amigas e convivem ali direto no ciclo de amizade do Virgil. Então é uma situação meio estranha, a pessoa que você era apaixonado e a pessoa que você se apaixonou depois conviverem juntas ali perto de você. Então não sei, eu acho que merecia uma explicação só esse finalzinho de interesse do Virgil. Bom, e o terceiro erro, que é uma coisa que eu acho muito estranho, é o fato de que os meta-humanos aparecem pela primeira vez depois de muito tempo. Bom, eu vou explicar melhor e vocês vão entender o que eu quero falar aqui. Vocês se lembram quando o Rich ganhou os poderes e se tornou o Gear lá na terceira temporada? Então, beleza, eles deram a explicação de que o Gear só conseguiu os poderes depois de tanto tempo porque o Virgil tava com gás impregnado nas roupas. Então, por ser pouco, demorou para os efeitos do gás fazer efeito no Gear e ele conseguiu os poderes. Isso não faz sentido. Por que eu estou mudando só agora? Mas eu nem estava na grande explosão. Mas esteve comigo logo depois de eu ser atingido e minhas roupas estavam impregnadas. Beleza, mas isso foi no começo da terceira temporada e o desenho tem 4 temporadas. E depois desse episódio foram mais 26 episódios e sempre aparecendo meta-humanos diferentes e meta-humanos novos. Ou seja, iam surgindo outros meta-humanos depois de muito tempo da explosão. Onde estavam esses meta-humanos durante esse tempo todo? Ok, pode ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com Gear, né, deles consumirem pouco do gás e demorarem para isso fazer efeito no corpo deles, mas não faz muito sentido na minha cabeça tanto tempo depois continuar surgindo muitos meta-humanos assim. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui, que é o caso da Time Zone. Ela aparece no penúltimo episódio da terceira temporada, que é o episódio 14. Lembrando que o episódio do Gear, que ele descobre os poderes, é no episódio 2. Ou seja, passou bastante tempo aí, desde quando o Gear obtém os poderes dele, que já demorou muito, desde o Big Bang, até quando aparece a Time Zone. Mas ok, ela fala que estava exatamente nas docas durante o gás do Big Bang, ou seja, ela recebeu muito desse gás. Não foi que nem o Gear, que recebeu pouco, que estava ali nas roupas do Virgil. Então, analisando ali os outros meta-humanos, já era para ela ter despertado os poderes assim que ela teve contato com o gás do Big Bang. Isso, claro, pode ser o fato do roteiro, que ele sempre tem que desenvolver personagens novos, né, pro Super Choque estar ali convivendo e batalhando, mas dentro da história não faz sentido. O que vocês acham? E no quarto fato, eu quero falar de alguns personagens que simplesmente sumiram do desenho, que é a gangue do Wade. O Wade era um colega do Virgil que ajudava ele a se defender do Francis, que era o valentão lá da escola. Então, o Wade ele sempre comprava a briga do Virgil e não deixava o Virgil apanhar pro Francis. Aí, eu sei que você não vai machucar meu amigo Virgil, Francis. E esse Wade, ele era líder de uma outra gangue, né? Uma ganguezinha ali de rua de Dakota. E foi por causa deles, né, que o Virgil acabou indo pras docas, se envolver ali na briga de gangues, e ele conseguiu os poderes quando o gás explodiu. Então, teoricamente, eles são personagens importantes, já que o Virgil só conseguiu os poderes por causa deles. Mas eles aparecem só no primeiro episódio do desenho.
eles não aparecem nunca mais. Isso eu acho muito estranho, porque ele era um amigo do Super Choque e era alguém que defendia o Virgil. E como eles também estavam lá nas docas na época do Big Bang, eles também conseguiram poderes, mas onde eles estão? Não aparece mais nenhum desses membros durante todo o desenho, não aparece nem como vilão, nem como herói. Isso porque eles faziam parte da gangue, mas o Wade ali mostrou ser uma pessoa boa até. Então ele podia ser um super-herói e combater ali os outros Metahumanos que surgiram ali naquele evento do Big Bang, principalmente o Francis, que ele já não gostava nem um pouco. E o estranho é que eles nunca mais foram nem mencionados, nem pelo Virgil e nem pelo Francis. Não falaram que derrotaram eles, que eles foram presos, eles simplesmente sumiram. Isso eu acho muito estranho, até porque eu gostei do Wade, ele parecia um personagem que dava pra desenvolver ali uma história por trás dele e desenvolver até ele depois desse gás do Big Bang, depois ele conseguir os poderes. Vocês se lembram do Wade e da gangue dele? Comenta aí. Bom, e o último erro que eu vou trazer aqui tem a ver com o Homem Elástico. Isso porque no episódio que o Homem Elástico aparece pela primeira vez, ele utiliza um poder que ele simplesmente não tem. Vamos lá, eu vou explicar. Bom, o episódio que o Homem Elástico é apresentado pra gente é o episódio 5 da primeira temporada, chamado Estão Tocando a Minha Música. Ele era um músico que teve o som roubado por um produtor musical, então ele vai atrás de vingança contra esse produtor. Bom, mas antes de ir atrás desse produtor, ele vai atrás do rapper que tá cantando a música, né, que é o Ice Pack. Então o Homem Elástico ele se disfarça de Funk, que é o autógrafo do Ice Pack, pra chegar perto dele. Mas é estranho porque olha essa fila aí. Qual desses fãs você acha que é o Homem Elástico? É isso aí, ele tá transformado em mulher, o que é muito estranho porque ele não tem esse poder de se transformar em mulher ou assumir a aparência de outra pessoa. Ele pode mudar a forma do corpo dele, ele já se transformou em outras coisas, mas só que são coisas em que a borracha permite ele se transformar, como ele já se transformou em sofá em lata de lixo, por exemplo. Mas ele fica naquele formato todo roxo, já dá pra ver que é ele. Ali não, ali ele se transformou realmente numa mulher e mudou a roupa também, ele ficou com uma calça vermelha e uma blusa branca, o que ele não consegue fazer, ele não consegue mudar essa tonalidade do uniforme dele. Ele até colocou um brinco, é impossível ele fazer isso. Opa, chega aí, gatinha. Não tá me reconhecendo, gostosão? Eu não te conheço, eu nunca esqueceria alguém como você. Olha só que galanteador. Por ser a primeira aparição dele, eu acho que os produtores não prestaram muita atenção ou talvez mudaram esse fato dele conseguir se transformar em qualquer coisa. Ou melhor, em qualquer coisa eles mantiveram, né, isso, mas eles não mantiveram o fato dele se transformar em qualquer pessoa. Isso foi realmente uma coisa que eu percebi logo de cara quando eu vi esse episódio recentemente. Eu falei, ué, como é que o Homem Elástico conseguiu se transformar numa pessoa assim diferente? Ele não tem esse poder. Vocês já tinham reparado nisso? É muito estranho o fato dele se transformar nessa mulher nesse episódio aí. E isso, claro, nunca mais aconteceu, porque ele não consegue fazer isso. O que vocês acharam desse erro bizarro? E é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like e comenta qual desses erros você já tinha reparado em Super Choque. E se tem outro fato que eu não falei aqui, comenta aí que eu também quero saber, quero conhecer outros erros sobre esse desenho e eu posso trazer aqui uma parte 2. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí que tem vídeos toda semana falando sobre os melhores desenhos da TV. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, pessoal, e até a próxima. Tchau!